do capítulo 1 até o 20. Desculpem. Então diz a palavra de Deus. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco. Naquela noite não apanharam nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixes, e o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre dos mortos. Queridos, nós falamos sobre essa passagem até semana passada, né? Lemos até aqui e encerramos esse momento. Então, hoje a gente começa em João 21:15, que é o encontro de Jesus, onde fala Jesus e Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade, digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá a mão e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Feche os teus olhos, amados. Senhor soberano, nós agradecemos o Senhor por essa manhã. Te louvamos em nome de Jesus, Pai, porque aqui está a sua palavra, porque aqui estão os seus filhos. Deus, eu sei que o tempo é outro, as circunstâncias hoje são outras, mas o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor continua sendo o mesmo que esteve na praia, o mesmo que fez muitos milagres, como segundo João também, nem podem ser mencionados todos na Bíblia,
porque senão não caberia. E nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor faça esses milagres aqui nessa noite de revelar a sua palavra aos seus filhos, Deus, a nós que aqui estamos para receber o que o Senhor tem para nós. Pai querido, prepara o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, Deus, para que nós possamos alimentar desse pão e desse peixe que o Senhor tem para nos oferecer nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe as nossas vidas. Só um minutinho. Vou limpar meu nariz. Vocês sabem que eu não gosto de chorar, né? Mas não tem jeito. Eu não gosto de chorar, mas isso acontece com muita frequência. Então, a gente viu nessa passagem e nas aulas anteriores a respeito do que Jesus tinha feito, de todo o processo que aconteceu. Havia muitas situações, Jesus já era a terceira vez que ele aparecia para seus discípulos. Os seus discípulos estavam ali. Nós vimos lá, eu até marquei aqui em João 20, que Jesus, ele apareceu outras vezes, os discípulos estavam reunidos e Tomé não estava. E Tomé duvidou, falou que só acreditaria se pudesse tocar na parte dele, na mão, e certificar se realmente era o Senhor que havia ressuscitado. E Jesus não tosquenejou e apareceu novamente e mostrou para Tomé que ele realmente era o Cristo ressuscitado e que a promessa de Deus havia se cumprido, que ele estava ali ressuscitado para nos dar a vida eterna. Outro momento, Jesus também ele apareceu primeiro aos seus discípulos, Tomé não estava, apareceu pela segunda vez e Tomé já estava, e ele mostrou para Tomé que realmente era ele. E a gente vê novamente Jesus, aqui nessa passagem do livro de João 21, Jesus aparece para Tomé, Jesus aparece para os discípulos, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, Jesus tem um encontro ali com aqueles discípulos, eles tinham convicção de que Jesus havia ressuscitado, que Jesus estava ali. A passagem de João 21, versículo 2, ele disse assim, ele vai, os discípulos estavam escondidos, escondidos não, mas podemos dizer que eles estavam reunidos, e eles temiam muito aos judeus. E Jesus veio e pôs-se no meio deles e diz, paz seja com vocês. Paz seja conosco, paz seja contigo. E dizendo isso, ele mostrou, para Tomé as mãos, fazendo do mesmo jeito que ele fez da primeira vez, no primeiro encontro com os discípulos. E aqui ele estava mostrando para Tomé, ele disse na primeira vez, paz esteja com vocês. Eles estavam com medo, mas o Senhor disse, fiquem em paz, eu estou com vocês. No primeiro encontro, ele soprou sobre eles o Espírito Santo e eles receberam o Espírito Santo. No segundo encontro, ele apresentou para Tomé, e a gente vê lá em João 21, como nós mencionamos também nas últimas aulas, a respeito de que dá a entender o último capítulo de João, que ele não iria... que ali teria encerrado aquele capítulo, os últimos versículos, quando fala que a conclusão do Evangelho de João. E estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida eterna. Esse subtítulo desse versículo, desse capítulo de João 21, é o objetivo deste evangelho. Então, o objetivo do evangelho num todo era escrito, registrados, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida eterna. Mas ainda tinha uma situação. Os discípulos continuaram ainda ociosos, continuaram ainda meio que sem direção, e a gente vê Pedro, um líder, Pedro, um homem impulsivo, um homem que tinha muita coragem, mas naquele momento ele estava triste, ele estava cabisbaixo, e tanto que eles estavam mais uma vez reunidos, e eles, sem saber o que fazer, ele disse, eu vou pescar. Pescar o quê? Se Lucas 5 disse que Jesus já tinha chamado ele para um novo ministério, para uma nova fase, e ele ainda estava lá na velha fase. Ele ainda estava ali, tristes,
Jesus já tinha aparecido para eles 2 vezes, Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo, mas Pedro ainda não havia sido curado. Pedro ainda não havia recebido aquele toque que ele precisava para realmente tomar a decisão e fazer aquilo que o Senhor tinha chamado ele para fazer. Alguns estudiosos falam que quando ele disse vou pescar, que ele estava tentando realmente voltar à sua função anterior, a gente falou na aula passada também, mas Jesus aparece naquele momento para curar Pedro, para curar de todas as feridas, de todas as situações, de tudo aquilo que ele sentia, de tudo aquilo que estava incomodando, que estava prejudicando a vida dele, no sentido de estar fazendo exatamente aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Queridos, e muitas vezes nós confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos uma caminhada cristã no Evangelho, mas ainda carregamos dores, ainda carregamos feridas, ainda carregamos marcas de um passado que foi difícil, de um passado que foi triste. Ainda somos presos, talvez, por alguma falta de perdão. E Pedro estava naquele momento como qualquer ser humano, sendo uma representatividade de nós, de estar com dúvida, estar com situação difícil, estar com o coração apertado, sem saber o que fazer. Ele conhecia Jesus. Eles tinham andado com o mestre fisicamente. Jesus já tinha aparecido 2 vezes, uma vez em João 20, eles estavam reunidos e ele entrou e disse, paz esteja com vocês. Uma segunda vez, ele aparece de novo e Pedro estava lá em todas as vezes que Jesus apareceu. Pedro estava, a Bíblia não relata em nenhum momento, desses que eles estavam reunidos com os discípulos, a não ser na questão do caminho de Emaús, mas ele estava em todo o tempo. Ele viu Jesus de novo, mas mesmo assim ele ainda precisava ser curado. Mesmo assim, ele precisava ser impactado. E esse epílogo do Evangelho de João 21 é para tratar exatamente com Pedro. O objetivo não era tratar com outros, porque a comissão já havia sido dada, porque as ordens de Jesus já tinham sido dadas, porque Jesus já tinha ressuscitado, mas ele tinha um objetivo. Quando foi necessário tratar com Tomé, ele apareceu e tratou com Tomé. Quando foi necessário tratar com Pedro, ele apareceu para tratar com Pedro. Então, o que eu digo para você e para mim nessa manhã, e eu já aprendi muito durante essa semana, que Jesus ele não vai pensar 2 vezes se ele tiver que aparecer para tratar com você. Se você está passando por alguma situação, algum momento constrangedor e difícil, clame ao Senhor e saiba que ele vem para tratar exatamente com você e unicamente com você. Não tem necessidade de ser uma multidão de pessoas. Se necessário for, ele vai fazer isso para uma multidão de pessoas. Mas ele quer aparecer para tratar com você e comigo, com a igreja dele. Naquele momento ele aparece, E para tratar com Pedro. Até pontuei aqui no slide. Jesus continua presente, mesmo quando não é reconhecido. Porque ele estava lá na praia o tempo todo. Ele estava na praia, os discípulos foram pescar e trabalharam uma noite inteira, e os capítulos anteriores dizem que eles tiveram uma pesca frustrada. Eles tiveram uma noite de trabalho sem nenhum objetivo alcançado. E Jesus estava presente. Eles não pescaram porque eles não estavam fazendo exatamente aquilo que o Senhor tinha chamado eles para fazer. Então, a obediência à palavra de Deus vai trazer frutos. E às vezes a gente está aí dando murros em ponta de faca, tentando fazer e alcançar os nossos objetivos sem estar debaixo da obediência à palavra de Deus. Percebe-se que quando Jesus apareceu e falou com eles, lancem a rede do lado de cá, e eles lançaram, e eles tiveram muitos frutos. Então, quando nós lançamos as nossas redes debaixo da palavra de Deus e na obediência da palavra de Deus, nós somos abençoados. Mas em muitos momentos nós ficamos tentando andar por vários caminhos sem consultar a Deus, sem buscar aquilo que Ele tem de melhor para cada um de nós. Porque Ele sempre tem de melhor.
Antes mesmo que a gente tivesse noção, ele já tinha o melhor para nós. Antes mesmo que você estivesse aqui, ele já tinha o melhor para você. Mas o que a gente faz em muitos casos? A gente decide seguir pelos nossos desejos, pelas nossas ações, pelos nossos meios, pelas nossas vontades, e isso faz a gente se afastar do propósito que Deus tem para a nossa vida. Ele nos chama para a comunhão e para a restauração. Foi isso que ele chamou Pedro, para restaurar aquele homem, porque ele tinha um ministério. Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Deus havia chamado e ele obedeceu, deixou as redes, seguiu Jesus, mas depois da morte de Jesus, Jesus já tinha aparecido 2 vezes, mas ele ainda não tinha sido curado. E talvez Jesus já apareceu algumas vezes para mim e para você, mas você ainda não foi curado. E eu quero dizer para você nessa manhã que hoje é o tempo. Hoje é o dia, porque Jesus está aqui. Talvez você vá olhar para o seu lado e vai falar, né, tem uma irmã ou não tem ninguém do meu lado. Mas eu digo para você que Jesus está aí. E eu queria que você sentisse essa presença de Deus. Eu queria que você sentisse essa presença de Deus aí no seu lado agora, porque Ele está aí, isso é real. Isso é real, querido. É real, Ele está com a gente. Ele não desiste de nós. E quando Ele foi naquela praia, Ele foi único e exclusivo para restaurar Pedro. E talvez Ele está aqui essa manhã com você, porque Ele quer te restaurar de alguma situação. De lá, de muito tempo, de ontem, talvez de agora, não sei. Ele nos chama para ter comunhão e para restauração. E Ele nos chamou com esse propósito. O nosso chamado não termina com o fracasso, com o desânimo. Ele renova o nosso chamado e a nossa missão. A gente só precisa estar na presença dEle. Tá? A gente só precisa, talvez você e eu, né, sentimos, por isso que eu disse que eu fui muito impactada com essa palavra. Porque em muitos momentos a gente fica pensando, será se eu realmente fui chamado? Será se isso é uma verdade? Será se isso é a vontade de Deus? Como ser humano a gente faz essas perguntas. Será se eu estou debaixo da vontade de Deus? Porque tantas coisas acontecem. Porque tantas dúvidas a gente tem. Porque tantas situações, será se Deus está direcionando para um outro caminho? Então a gente precisa parar e receber a ordem de Deus. Pedro foi para aquela praia para pescar. Mas o Senhor foi para lá porque o Senhor sabia da necessidade dele. E ele estava desanimado, ele estava sentido enfraquecido, ele estava sentido talvez traidor, falso, mentiroso, porque ele disse para o Senhor, eu estarei contigo, eu estou com o Senhor pronto para morrer. E na oportunidade que ele teve, ele falhou. Mas Jesus já sabia e conhecia o coração de Pedro, tanto que quando ele pergunta 3 vezes, ele pergunta para restaurar, para Pedro refletir. E ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus sabe de todas as coisas a nosso respeito e Ele quer nos renovar. Ele quer nos fazer novo para o serviço dEle, para a obra dEle. Jesus provê todas as coisas, todas as áreas da nossa vida, tanto espiritualmente como fisicamente. Os discípulos estavam na praia trabalhando a noite toda e nada apanhou. Mas o que Jesus tinha na praia? Tinha peixe, já umas brasas, ao romper da manhã, eles tinham brasas e ele tinha peixe. Jesus já tinha um milagre, já estava acontecendo ali, Jesus está presente, Jesus já tem o peixe lá para servir para eles. E ele só diz, tragam mais alguns dos que vocês apanharam para a gente colocar junto com esse. Antes de você prover qualquer coisa, Jesus quer prover na sua vida. Jesus quer te abençoar e Ele nos abençoa mesmo. A gente só precisa obedecer à palavra dEle. Então, o que eu quero deixar para você, o pastor Geraldo quer falar, o que eu quero que você pense. Jesus continua presente, mesmo quando nós não reconhecemos. Então, pensa nisso, por favor. Nós olhamos assim que o Jesus que nós servimos, Ele nos conhece. E Ele já tinha advertido Pedro sobre isso. Falou, Pedro, Satanás pediu para te cirandar, te dar uma sacudida. Né? Mas eu roguei ao Pai que te fortaleça, para que quando isso acontecer, se edifique a vida dos seus irmãos. Né? E nessa passagem nós mostramos que
Quando Pedro estava num momento difícil, ele resolveu voltar à vida velha dele. Jesus aí aparece e mostra para ele que ele é que é o provedor. Nós não precisamos confiar nas nossas ações, nos nossos conhecimentos, nas nossas atitudes, sem cumprir o chamado de Deus. Jesus, nessa pesca maravilhosa, ele quis mostrar que ele é que é o provedor. Nós temos aqui fixar os nossos olhos naquilo que ele determinou para cada um de nós fazermos. Ele conhece, sabe que nós somos falhos, que nós vamos muitas vezes entristecer o Espírito Santo de Deus, mas ele trata conosco, porque o amor dele sobrepõe todas as nossas falhas, todas as nossas mazelas que nós fazemos. O amor de Deus, ele é bem maior, e ele supre todas as nossas necessidades. Mais alguém? Uma coisa que eu não tinha parado a pensar, e estava ouvindo algumas coisas a respeito dessa questão de Pedro, é que a gente não tem talvez a dimensão hoje do que é negar o mestre. Para eles era algo muito mais grave, né? Talvez seria comparado hoje a um pastor que foi pego e provado que ele roubou uma igreja, provado que ele foi pego em adultério, sabe aquelas vexame, que acaba com a reputação de uma pessoa? Era, talvez para aquele contexto, um aluno, um discípulo negar o seu mestre. E isso talvez era a vergonha de Pedro. Eu falei, cara, acabou para mim. Não tem mais como eu voltar. Entendeu? Não dá para voltar mais. É tipo assim, eu passei uma linha sem volta, né? Na mente. Então, lembra que a gente lê a Bíblia, a gente contextualizando com como que as pessoas pensavam naquela época. E o mais incrível é que Jesus, ele monta uma cena, né? É muito incrível, porque alguns talvez a pastora vai citar, isso não vou me aprofundar tanto, mas a gente vê nesse negócio uma montagem de cena. É tanto a cena do chamado de Pedro, uma outra pesca maravilhosa, que foi como ele foi chamado, e ao mesmo tempo a fogueira, que é a representação do último momento que Pedro negou a Jesus. Então nós temos dois símbolos ali, a pesca, que é o meu chamado, e o meu maior pecado. Jesus põe os dois na mesa ali e vai tratar com ele, né? E aí tem uma série de coisas, é muito rica essa passagem, mas para a gente ver que a misericórdia de Jesus é incrível, né? Por mais que o próprio Pedro entendia que para ele era um caminho sem volta, para Jesus não, vai ser sim, vai continuar, e ele chama para aquele sentimento de amor, né? Cara, você me ama, porque isso é o combustível, né? Isso é o que vai fazer, vai restaurar Pedro, quando ele se sente amado, né? Então, né, quando você mencionou a respeito desse chamado, né, dos momentos, né, que Jesus chamou, a respeito da fogueira, a respeito da praia, da pesca, de Lucas 5, a gente vê ele chamando os discípulos para ser pescadores de homens. Ele vai, anda com o Senhor, daí a pouco ele se frustra, né? Porque Jesus não se frustrou com ele em nenhum momento, porque Jesus sabia disso o tempo todo. Porque a palavra diz que ele é onisciente. E ele tende a desistir. E isso acontece com a gente, né? Às vezes a gente vai, daqui a pouco a gente desiste e quer voltar para trás, quer retroceder, mas o Senhor chama. E ele traz Pedro para perto dele, e ele coloca Pedro ali, ele cura aquele homem, né? Por mais que ele achava que era o fim, Jesus disse, não é o fim. Eu sei, Pedro, eu te conheço. Eu conheço você, Gláucia. É isso que ele está dizendo. Eu conheço você, ele sabe tudo a nosso respeito, né? E a gente, né, sequenciando aqui, João selecionou alguns sinais, como eu já havia mencionado, com um propósito claro de despertar a fé verdadeira em Jesus como Messias, o Filho de Deus. E o resultado dessa fé é a vida eterna e a comunhão com Deus. O que Pedro tinha naquele momento? Ele simplesmente estava deixando tudo para trás. Toda a vivência que ele tinha com o Senhor, todas aquelas experiências que ele viveu, todos aqueles momentos que ele esteve defendendo o Senhor ali, achando que ele estava fazendo, que ele era o máximo, que ele era sensacional, porque ele conseguia fazer muitas coisas, mas na hora de provar, ele faz o improvável para ele, né? Porque o Senhor já tinha aquele conhecimento que ele iria fazer aquilo. Mas
Deus não desiste dele, Jesus não desiste dele, e a aparição de Jesus naquela praia foi intencional, e o propósito dele era se tornar visível e reconhecível e restaurar Pedro. Como eu disse, ele já tinha aparecido 3 vezes, mas Pedro ainda estava com problema. Ele já tinha aparecido 2 vezes, mas Pedro ainda estava com problema. Ele tinha que resolver o problema de Pedro. Quem estava condenando Pedro não era Jesus. Quem estava condenando Pedro era o próprio Pedro. Quem muitas vezes nos condena, queridos, não é o Senhor, não, somos nós mesmos. Às vezes a gente pede perdão a Deus por um pecado, por uma situação que aconteceu conosco, né? Como o irmão Diego mencionou a respeito de talvez uma coisa extraordinária para mim, para você, e você fala, Deus me perdoa. E o Senhor já te perdoou, mas a sua mente fica lembrando daquilo e você fica maquinando, como diz a minha mãe, aquela situação sem se perdoar. Quem precisa liberar perdão nesse momento é você, porque Jesus já te perdoou. Jesus já sabia e ele aparecia ali, ele tinha a intenção de aparecer mais uma vez para curar aquele homem. E hoje ele quer curar a sua vida. Hoje ele quer curar você. Hoje ele quer me curar. Ele já tratou comigo durante essa semana. E ele quer nos curar de muitas coisas que nós ficamos trazendo, muitos fardos que a gente coloca sobre as nossas costas, que não é a intenção de Jesus. Jesus não tem intenção de levar nenhum fardo para você, porque de si. Ele quer apenas que você seja obediente, que você o ame, que você sinta amado. Amado. Sentir amado faz uma diferença muito grande na vida de qualquer pessoa. Sentir amado melhora a nossa autoestima. Sentir amado melhora a nossa maneira de viver. Sentir amado melhora até a nossa maneira de alimentar, porque você se sente importante. Porque quando você olha e sabe que você é amado por um Pai soberano, e você tem essa convicção e você é curado, o que acontece com você? Você vive melhor, você dorme melhor, porque você descansa. Você descansa no colo do Pai. Por que os filhos dormem no colo dos pais? Porque eles sentem amados e acolhidos. Eles sentem bem, então eles deitam e dormem. Uns se apagam porque correu muito o dia inteiro, mas a maioria, eles deitam e se aconchegam ali, porque eles sentem protegidos e amados. E é isso que Jesus quer fazer para as nossas vidas. Foi para isso que ele foi lá curar Pedro, para que nós sentíssemos amados, restaurados, curados hoje. Como eu disse no início, o tempo é outro, mas o Jesus continua sendo o mesmo. A época é outra, a igreja é outra, não tem nenhuma praia aqui, nós não fizemos nenhuma pesca frustrada, mas às vezes nós fizemos algumas situações que nos frustramos. Entendeu? Foi tão intencional que ele estava na praia preparando tudo. Foi tão intencional que ele estava na praia preparando tudo para recebê-los naquela manhã. É tão intencional você aqui nessa manhã que Jesus já está aqui para te receber. Quando vocês chegaram aqui, queridos, aquela mesa já estava pronta, não estava? Vocês já tinham café da manhã, vocês já tinham biscoito, vocês já tinham as coisas ali, né? Tudo preparadinho para receber vocês. E antes de eu estar aqui e preparar aquela mesa, o Senhor já estava para receber você, para abraçar você, para curar você, para restaurar você, para me restaurar, para dizer para mim e para você, eu amo você, você é importante, eu te chamei com um propósito. Então, ele estava naquela praia curando os discípulos, curando João especificamente, porque ele o amava. Ele quer se tornar visível para você, meu querido. Então, se aproxime dele cada dia, orando, lendo a palavra, examinando as escrituras, amando os outros, amando os seus irmãos, amando uns aos outros, porque às vezes a gente não consegue amar o outro porque o outro é chato, né? Mas quem disse que nós também não somos? Quem disse que nós também não temos os nossos momentos difíceis? Quem disse que nós também não nos arrepiamos com algumas situações? Então, o que a gente precisa é amar e sentir amado pelo Pai.
porque ele tinha um propósito ali. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre quem era Pedro. Pedro era um discípulo autêntico, constantemente destacado por Jesus, e ele aparece nos evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também em Atos. É uma figura central na formação da igreja primitiva, e é um exemplo para mim e para você. É um exemplo de pessoa restaurada, trabalhando nas coisas, na obra do Senhor. É um exemplo de coragem para a gente. Porque ele estava ali. Seu nome original era Simão, do hebraico Shimeon. E João 1:42, Jesus muda o nome dele, de Simão, para Pedro. Jesus, olhando para ele, dar-lhe o nome de Cefas, que quer dizer Pedro. Também em algumas passagens bíblicas, que eu vou citar daqui à frente, ele diz, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra. Então, Pedro nem imaginava e nem entendia, mas Jesus já tinha um propósito, Jesus já tinha uma promessa na vida de Pedro. Sobre essa pedra eu vou edificar. E lá em João 21, tempos depois, Pedro frustrado, voltando para pescar peixes, e Jesus aparece e fala, vem cá, meu filho, eu tenho uma promessa para você. E Jesus também tem para mim. Jesus também tem para a igreja dele hoje, Jesus também tem para você. Querido, e Pedro ali, ele representa nós. Né? Pedro era um homem comum, casado, trabalhava pescando, tinha sua família, tinha seus momentos bons, alegres, impulsivo, inconstante, tinha todos os momentos. Assim como eu e você tem, não é? Você é 100% perfeito? Não. Eu sou? Não. A gente não dá vontade, né, Carol, de vez em quando, de apertar o pescoço? E você pode? Não pode. Não pode. Então, Pedro foi esse homem restaurado. E Marcos 1,16 disse que ele era pescador. Era casado, porque menciona sua sogra. Era irmão de André. E era isso que a Bíblia fala sobre Pedro. Era um homem comum, mas foi um homem que representa a igreja. Pedro foi chamado por Jesus para ser pescador de homens e não para voltar atrás. Mateus 4:18, caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos. Isso aqui fala sobre o chamado de Pedro, que é registrado no livro de Mateus, de Marcos, nos evangelhos, enfim. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Por que voltar para trás se você decidiu seguir? Por que voltar para trás se você deixou as redes? Por que voltar para trás se você tem convicção? Mas naquele momento ele estava com dúvida. E a dúvida, querido, não é só de Pedro, é também nossa nos dias atuais. E por isso que nós precisamos estar agarrados com o Senhor. Através do estudo da palavra, do exame das escrituras, do aproximar de Deus cada dia. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós recebemos as informações e orientações corretas, porque vem direto do trono de Deus para nós. Então, Pedro era muito emocionado, corajoso, impulsivo, não pensava muito antes de falar, imaturo talvez. Mas naquele momento ali, naquele encontro com Jesus, na passagem de João 21, ele é restaurado. Ele recebe um toque do Senhor. E ele torna-se um exemplo de pessoa, porque ele vai levar a mensagem do Senhor por muitos momentos. Em muitos momentos ele era o porta-voz dos discípulos, era intenso naquilo que fazia. Diz que ele até andou sobre as águas. Mateus 14:22. Olha para você ver como que esse homem era um homem corajoso. Jesus disse, vem, e ele não pensou 2 vezes, pulou e foi. Andou sobre as águas. Né? E às vezes a gente, no impulso, a gente também faz essas coisas. Quantas coisas Pedro fez? Mas como todo ser humano, ele também falhou. Teve dúvidas e até pensou em olhar para trás. Andar sobre as águas é para poucos. E Pedro andou.
Mas ele também teve seus momentos. Queridos, talvez você sabe muito, mas também você tem seus momentos difíceis, sombrios, noites escuras. Tem até uma música, eu acho que é de um padre, que fala sobre noites traiçoeiras. Nós temos noites que a gente pensa que não vai passar. Noites traiçoeiras. Noites que nos faz perder o sono. E eu não estou falando exatamente da noite em si, mas de problemas que são visíveis, que a gente vive, que a gente olha assim, meu Deus. Mas, Senhor, eu estou fazendo tudo certo, eu estou sendo obediente à palavra do Senhor, eu estou aqui, eu oro, eu estou jejuando, eu estou devolvendo o meu dízimo, eu obedeço a sua palavra, mas eu estou passando por essa situação. E nós fazemos inúmeras perguntas. Pedro também passou. Pedro andou com o mestre, andou sobre as águas, presenciou muitos milagres de Jesus, tanto que João disse que não foram mencionados todos aqui, porque não caberia. Não caberia. Então, teve muitos outros que a gente nem sabe. E naquele momento, ele sentiu fraco, cabisbaixo, impotente, sem condição de continuar fazendo aquilo que ele fazia. Ele quis voltar, retroceder. E aprendemos que Jesus quer nos motivar a cada dia. Ele está presente aqui, mesmo que você não consegue ver. Porque ele não desiste de você. Porque ele não desiste da sua vida. Porque ele não desiste de você. Né? Essas coisas foram registradas para que creiamos que nós também temos chance. Ele não desiste de nós. A esperança para o perdido. A esperança para aqueles que acham que foram fracassados. A esperança para aqueles que estão cheios de dúvidas. Talvez você foi acometido por uma situação que você não esperava, mas aconteceu. Mas eu digo para você que Jesus está com você. Jesus está aí, como ele estava lá na praia. A vida de Pedro não foi marcada só por negação. Ele também teve experiências marcantes com o mestre. Né? Ele, pelo Espírito Santo, diz que Jesus era o Filho de Deus. Olha, que coisa maravilhosa. Jesus, quem sou eu? Ele diz, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Naquele momento ele falou sobre isso. Né? Também eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Promessa de Deus. Que está registrado em Mateus 16, 15 e 18. E lá em João 21, um pouco mais adiante, a gente vê Pedro querendo retroceder. E o Senhor disse, não, meu amigo, eu tenho uma promessa para cumprir na sua vida. Queridos, Deus tem uma promessa para cumprir na sua vida. Deus tem uma promessa para cumprir na minha vida, então nada de olhar para trás. Nada de olhar para trás. A palavra diz que aquele que pôs a mão no arado não pode olhar para trás. Não pode. E se você tentar olhar, você está saindo debaixo da bênção da mão de Deus. Então você não pode olhar para trás. Por mais que você queira olhar para trás, você não pode olhar para trás. Porque o Senhor tem uma promessa na sua vida. O Senhor tem uma promessa para cumprir através de você. Através da sua vida. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Como que Pedro olha para trás? Como que Pedro volta a pescar, para pescar peixe? Por isso que foi frustrado. Não estava debaixo da bênção de Deus. E por isso que muitas vezes nós temos situações que vai contra. Que a gente não é bem sucedido. Porque ou a gente toma decisões precipitadas e vai e faz sem consultar a Deus. E aí, muitas vezes dá errado. Às vezes dá certo, mas às vezes dá errado. E a maioria das vezes a gente se frustra. E Deus não quer ninguém frustrado. Pedro representa tanto a gente. Ele confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e quando Jesus prediz a sua morte, o que é que Pedro faz? Ele tenta impedir Jesus de falar da cruz. Vejamos o que está escrito em Mateus 16, 23. Mas Jesus, voltando-se para Pedro,
disse, saia da minha frente. Nessa versão que eu peguei, fala saia da minha frente. Mas outra versão, acho que na Ara, vai dizer, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus em si, mas dos homens. Pedro andou sobre as águas, Pedro viu os milagres de Jesus, mas quando Jesus fala da sua morte, em Mateus 16, 23, ele diz, não, Senhor, não é assim não. Não vai ser assim não. Jesus tem uma promessa para Pedro lá na frente, Jesus consegue ver lá na frente, e Pedro está dizendo, não. E aí ele diz, atrás de mim, você está pensando nas coisas dessa terra? Para de pensar nas coisas da terra, como o pastor Geraldo disse. O próprio Jesus disse para ele, Satanás pediu para te peneirar, Pedro. Vigia, meu amigo, fique esperto. E nós também precisamos vigiar, irmãos. Nós também precisamos estar atentos. Foi pregado aqui na igreja, na quinta-feira, que a igreja ela é sempre espiritual. Por mais que a gente tenta colocar ela no secular e normal. A igreja de Cristo é espiritual e nós precisamos estar atentos às setas do diabo todos os dias contra as nossas vidas. Os dardos inflamados do maligno estão por aí, tentando nos ceifar e nos distanciar e nos afastar daquilo que é propósito de Deus, da promessa que Deus tem para você e para mim. A promessa, há uma promessa. E a vida de Pedro, que representa a gente, a vida de Pedro, Jesus estava dizendo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, sobre a sua vida, querido, Jesus quer falar, quer ser visível para outras pessoas, através da sua vida, Jesus quer mostrar as bênçãos dele para outras pessoas, sobre a sua vida. Jesus quer que outras pessoas se aproximem do evangelho. Então, seja essa pessoa que a palavra de Deus se cumpre em você. Jesus usou 3 perguntas necessárias para restaurar Pedro. 3. Que basicamente foi a mesma, né? 3. Tu me amas? Tu me amas? E tu me amas? A primeira tem uma pequena diferença, que ele fala assim, tu me amas mais do que esses outros? Porque Pedro era uma pessoa diferente. Era aquela pessoa que representava os discípulos, foi ele que correu para andar sobre o mar. Quando os apóstolos disseram que é Jesus, o que ele fez? Ele cingiu-se da sua túnica, pulou na água e correu ao encontro de Jesus. Ele não teve nem paciência de esperar o barco chegar até a praia. Ele já nadou para chegar mais rápido. Ele já quis chegar lá logo. Quando ele soube quando João disse, é o Senhor, o que ele fez? Ele pulou na água e ele foi ao encontro. Quando Jesus falou, traga alguns desses peixes que vocês acabaram de apanhar, o que Pedro fez? Ele não era mais aquele homem duvidoso, cabisbaixo. Ele correu e a palavra disse que ele tentou arrastar a rede sozinho para trazer os peixes para a praia. Quando nós estamos e percebemos que Cristo está conosco, a gente faz coisas que até a gente duvida. Porque o Espírito Santo é quem vai direcionando e a gente vai fazendo e a gente vai seguindo. E Jesus chama Pedro depois de comer, ele disse, tu me amas mais do que estes, Pedro? Porque Jesus sabia que os outros amavam. Mas era preciso um amor mais do que aqueles. Porque o que estava para acontecer ali, ele, tu me amas mais do que estes? Apacenta os meus cordeiros. Vocês sabem o que é cordeiro, gente? Alguém quer falar? Cordeirinhos? Quem? Uma Ellen está falando. As ovelhas. Hã? O filhote da ovelha. As ovelhinhas. E se a gente for pensar sobre isso, o que Jesus estava falando com Pedro? Apacenta as minhas ovelhinhas. Apacenta os meus novos crentes. Os novos convertidos. Afinal de contas, foi sobre Pedro que ele disse, eu edificarei sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Jesus estava falando de uma igreja. Jesus estava falando com Pedro naquele momento de novos convertidos, de pessoas novas na fé. E do que Pedro iria fazer para levar a mensagem do evangelho.
para outras pessoas. Certo. É só para esclarecer, porque às vezes esse versículo gera uma confusãozinha, né, sobre essa Pedro, né, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, só para vocês entenderem, gente, que há um jogo de palavras aí. Eu falo porque ele é um versículo que eu vejo dar muita polêmica na internet e tudo, e vocês podem cair nisso, e é bom vocês já estarem entendidos. Então, dentro da nossa... a Igreja Católica dá a entender, ou outras vertentes do cristianismo, dá a entender que Pedro é a pedra que Jesus está falando. Só que Jesus está falando do que Pedro falou. E tanto é que nos originais, né, eles falam assim, ó, tu és Pedro, ele usa uma palavra tipo uma pedrinha, né? E sobre essa rocha, que é a declaração de Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Essa declaração é que a igreja está sendo montada. Não é sobre a pessoa de Pedro. Entendeu? Então, o que está sendo montado é a igreja está sobre a declaração que Pedro fez. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não é sobre a pessoa, porque senão a gente vai entrar na mesma seara do catolicismo, que acredita que Pedro, que era o primeiro papa, a igreja foi montada em cima de Pedro. Pedro era uma figura mais especial que todos os outros cristãos e blá, blá, blá. Coisa que não é o que a gente crê, né? Como cristãos, protestantes, reformados, sei lá o que, evangélicos. Entendeu? Então, quando você lê isso, toma cuidado, porque dá esse jogo. É Petrus, na verdade, Pedro é uma pedrinha. E se você for pegar os originais, ele não fala sobre Petrus, vou colocar minha igreja, não. Sobre essa rocha, aí sobre uma rocha grande, que é essa declaração que Deus deu, essa declaração que foi revelada para Pedro, é que a igreja é montada, tá bom? Eu quis parar porque, às vezes, como isso dá muito polêmica nos lugares, então vocês já vão sabendo. Jesus é a pedra angular, não é Pedro. Né? Pedro era aquela pessoa que vai ser restaurada e vai levar a mensagem de Jesus para as pessoas. Né? Não é Pedro sendo o centro. Pedro é a pessoa restaurada que vai representar a gente levando o evangelho de Jesus para outros, para o mundo, né? De modo geral. Igual a pastora falou que sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa pedra é a pedra angular, que é Jesus Cristo. A pedra de esquina que muitos rejeitaram. Né? É a pedra que vai dar o firmamento, que vai dar a segurança, é essa pedra. Pedro era apenas um instrumento de Deus, que Deus queria cumprir um propósito na vida dele. E Deus conhecia e sondava o coração de Pedro há muito tempo, porque, além de ele ser divertido, a gente vê que lá em Atos 2, Pedro foi transformado depois de receber o batismo do Espírito Santo, que em uma pregação, 3.000 almas se converteram. Que agregaram à igreja 3.000 almas. Ele não era mais aquele Pedro que era jactancioso, que tinha as suas ações de acordo com a sua vontade. Ele foi transformado, né? Durante esses 120 dias que eles ficaram reunidos, lá no cenáculo, esperando o Espírito Santo, Deus trabalhando com eles, e quando ele recebeu o Espírito Santo, ele se tornou uma nova criatura. E é o que nós devemos buscar. Deus conhece a gente, sabe as nossas fraquezas, sabe o que nós fazemos, conhece o coração, a mente, e que nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Buscar o batismo do Espírito Santo, que é o poder. E a palavra de Deus diz que receberei o Espírito Santo, descerá sobre ti, para poder capacitar, direcionar, ensinar, mostrar que é o Espírito Santo que nos direciona. Efésios 2:20 é que fala sobre edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como principal pedra angular. Então, quando a gente fala, e quando eu estava mencionando, né, sobre Pedro estava sendo curado para levar essa palavra, a mensagem do Senhor. E quando eu estou trazendo para nós, é exatamente que nós também somos curados para levar a palavra do Senhor, que é o fundamental. O que é uma pedra angular? É o fundamental, é o principal. É aquilo que é importante.
que é mais do que importante. E Pedro havia reconhecido, através do Espírito Santo, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E se ele viu, né, revelou isso, se ele falou sobre isso, e se em algum momento, lá na frente, ele sente cabisbaixo, frustrado, entristecido, né, e Jesus chama Pedro e diz: tu me amas? E ele diz: apacenta os meus cordeiros. É porque Cristo estava restaurando Pedro para levar a mensagem dele, para ser o mensageiro da palavra de Deus, o mensageiro de Jesus. A pedra fundamental é Jesus sempre e não vai mudar. Não é Pedro que é a rocha, não é Pedro. Pedro era a representação daquilo que Jesus poderia fazer através da vida dele. Apacenta, no grego, né, bosco, significa alimentar, cuidar, nutrir. E a gente vê Pedro sendo chamado para um ministério pastoral. Pedro sendo chamado para, né, Jesus estava fazendo dele um pastor que guia e provê para as suas ovelhas. Jesus está chamando Pedro para o serviço pastoral e a liderança espiritual. Então, o que Pedro estava fazendo? Não é Pedro o centro. Pedro era a pessoa que Jesus estava comissionando para cuidar das suas ovelhas, para cuidar das pessoas, dos novos crentes, dos crentes jovens, dos crentes velhos, de todas as pessoas, através do seu ministério pastoral e da sua liderança espiritual, na vida dos seus cordeiros, os cordeirinhos de Jesus, né? Meus cordeiros. O que são cordeiros? São ovelhas pequenas, bebês, ovelhas muitas vezes imaturas, que ainda não teve muito conhecimento, pessoas que estão chegando no evangelho, e que como pastores a gente tem que amar e cuidar e proteger, e Cristo estava restaurando Pedro, para Pedro cuidar dessas pessoas. E Jesus está restaurando a gente, cuidando da gente, para que a gente possa cuidar de outras pessoas. Uma pessoa curada, uma pessoa sarada, cuida bem do outro. Agora, uma pessoa doente adoece o outro. Por quê? Uma pessoa espiritualmente doente, querido, ela não sara outra pessoa, ela adoece essa outra pessoa. Porque uma pessoa espiritualmente doente, ela é desanimada, ela é desmotivada, ela fala aquilo que não convém aos santos. Uma pessoa que é espiritualmente desmotivada, doente, ela vai trazer para si, ela só traz coisas difíceis e ruins. Então, nós temos que ser sarados, curados, e Pedro estava naquele momento. Jesus estava dizendo: você me ama, Pedro? Mais do que estes? Porque o que eu tenho para você vai além daquilo que você está imaginando, que eu posso, que vocês podem pensar, que nós podemos pensar. Jesus estava dizendo para Pedro: vai cuidar das minhas ovelhas. Jesus está restaurando Pedro para cuidar de uma igreja com novos convertidos, com novas pessoas. Cuidar de pessoas com uma fé frágil, ou mesmo os que estão começando na caminhada cristã. É isso o chamado pastoral. Por isso que eu disse que me impactou muito esses versículos. Porque às vezes a gente recebe o chamado, tem pessoas que recebem o chamado e faz de qualquer maneira. Outros dizem pastores, outros são chamados pastores, mas ninguém quer dar a vida por suas ovelhas. E Jesus fez isso, e Jesus estava naquele momento restaurando Pedro, né? Ao dizer meus, Jesus mostra que os cordeiros pertencem a ele. As ovelhas não pertencem ao pastor, nós. As ovelhas pertencem ao Senhor. E Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro seria apenas um servo, um pastor sobre a autoridade do verdadeiro pastor, da pedra angular que é Jesus, da edificação principal. Ele estava sendo tratado para cuidar de pessoas. Nós somos tratados, curados, para cuidar de outras pessoas que não são nossas, mas do Senhor. Não são minhas, mas do Senhor. A gente vê igrejas se apropriando de pessoas como se fossem delas. E eu me lembro bem que quando a gente desvinculou, né, da outra igreja, o supervisor do campo mandou uma mensagem para o pastor Alquimim dizendo que eu tinha me apropriado de forma indébita da igreja e das pessoas. Eu disse, uai, não foi o superior que disse que pessoas é peça de reposição? Que membros de igreja é peça de reposição. Você tira e põe quando você quiser, entendeu?
Só que a gente vê infringindo princípios bíblicos. Aprendemos na palavra que Jesus estava dizendo para Pedro: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não estava dizendo: Pedro, as ovelhas são suas, você faz dela o que você quiser. Não, ele estava dizendo: são meus. Então cuida deles com amor, cuida deles como eu te ensinei, cuida deles, porque eles são meus e você vai ter que prestar contas deles. Então, o que Pedro estava sendo curado para cuidar? Tu me amas é repetido 3 vezes para dar, depois ele dá as instruções. Então, antes de Pedro, enquanto Pedro não repetiu, eu amo, eu amo, eu amo. Então, ele, tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Depois disse, tu me amas? E ele diz, amo, apacenta os meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas. Pastoreie a igreja que eu vou colocar na sua mão, porque essa igreja é importante, essa igreja é especial, essa igreja é amada, e eu me entreguei por ela e por vocês e por tudo. Pedro vai assumir uma responsabilidade ainda maior, apacentar e pastorear as ovelhas do Senhor Jesus. Nós somos chamados, queridos, para cuidar das ovelhas do Senhor. Você foi chamado para contribuir. Talvez o seu chamado não é pastoral, mas você tem um chamado ministerial, porque todos nós temos. Porque na grande comissão, Jesus disse, vai e prega o evangelho a toda criatura. Você não tem um versículo bíblico que diz que aceite Jesus e vem para a igreja, senta no banco e fica lá recebendo, recebendo, recebendo. Não tem nenhuma passagem bíblica que diz que você deve ser assim, que você é assim. Não tem nenhuma base, um embasamento bíblico, teológico que diz a igreja vai chegar, o crente vai chegar e vai sentar lá e vai receber e vai ser alimentado e é só isso que ele vai fazer. Todos os cristãos foram chamados e comissionados por o Senhor. Uns com chamado pastoral para cuidar de pessoas, dos novos que vão sempre chegar, daqueles que vão permanecer, mas você foi chamado para servir o Senhor em alguma área do ministério. Você foi chamado, você tem um chamado. Se você ainda não sabe qual é o seu, então eu te convido a perguntar ao Senhor. Eu te convido a perguntar ao Senhor, porque você não foi chamado para ficar sentado no banco, somente. Você foi chamado como filho amado de Deus e comissionado para pregar o evangelho. Talvez o seu chamado não é estar aqui na frente, mas talvez o seu chamado é cuidar dos bastidores. É amar as pessoas com o amor que Jesus tem, que Jesus te deu para amar. Talvez você foi chamado, porque todos nós temos um chamado ministerial. Uns de pregar o evangelho, outros de ser missionários em campo transcultural, outros de servir na igreja, outros de fazer o café da manhã, outros de abraçar o irmão quando ele está choroso, outros de orar pelos enfermos e eles serem curados, outros de ir aos hospitais, outros de fazer... Queridos, a igreja tem muitos departamentos e ministérios que nós podemos servir. Em algum deles não existe crente inútil. Não existe filho de Deus sem função. Não existe filho de Deus que não tem uma função, que não foi comissionado para uma função. Não existe uma passagem bíblica que diz que você foi salvo para permanecer sentado sem fazer nada. E é isso que a gente aprende na passagem bíblica, nesse Tu me amas, Pedro. O amor de Cristo, o amor a Cristo leva ao serviço. Amar a Cristo, querido, te leva a servir as ovelhas do Senhor e amar. Né? O amor a Cristo leva ao serviço. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou para Pedro, tu me amas? Apacenta. Qual foi a sua designação? Qual foi... Cristo te designou para quê? Você já sabe? Se você não sabe, nós vamos orar para o Senhor te responder. Né? Você recebeu um chamado e guardou na gaveta? Não faça isso. Porque nós fomos comissionados para servir o Senhor.
Alguém quer falar? Deixa eu ver quantas horas. Pastora, tem aquela. Eu não sei se você já vai falar, talvez Vai. eu vou só adiantar, mas é aquela questão daquele jogo de palavras que tem dentro Tu me amas. É que Jesus pergunta a Pedro, é assim, se for pegar nos originais, vai falar agapau, que é tipo um amor sacrificial. Né? E assim, gente, voltando no contexto, toda vez que a gente pega a Bíblia no original, às vezes tem várias palavras que quando vem para o português viram uma palavra só. Amor é uma delas. Então existe agapau, amor sacrificial. Existe filéus, amor, filéus, né? Não sei se eu Não, é amor de filhos. que é um amor, é uma amizade, é um amor, é diferente, né? Fraternal, é uma coisa menor que o agapau, que seria uma coisa de Deus, né? Tipo assim, um amor. De pai para filho. Isso. E existe outros, né? Amor de homem para mulher, eros, e mulher, tipo assim, casal. Então, 3 palavras que chega no português vira uma palavra. E nessa que aí, voltando agora para esse texto, Jesus pergunta para Pedro, tu me amas, agapau? Então, assim, é aquele amor sacrificial, porque como ele falou lá atrás, eu vou morrer pelo Senhor, se for preciso, eu morro pelo Senhor. Então ele pergunta para Pedro, Pedro, você me ama, agapau? E quando ele responde, tu sabes que eu te amo, mas ele não usa agapau, ele usa filéus. É como se fosse, você sabe que eu gosto muito do Senhor. Você sabe que eu te considero demais. E ele pergunta 2 vezes e no final Jesus volta para esse filéus também, né? E segue a questão. Mas é que mostra assim que Pedro já não tinha mais essa confiança em si próprio. Naquele amor que ele falou lá atrás, que ele entregava tudo por Jesus, no final ele só falava assim, Jesus, tu sabes, né? Que eu tenho uma consideração grande pelo Senhor, eu te amo. Mas é um amorzinho, não é mais aquela que eu achava que era. Né? Porque ele estava muito decepcionado consigo próprio. E é o que nós temos que entender. Né? E é muito bonito, né, que o pastor também falou, que o fruto do trabalho que nós temos que ter na obra de Deus é o fruto do amor que nós temos por Jesus. Ponto. E muitas vezes nós vemos uma horda de pessoas que não estão disponíveis para trabalhar. Que uma coisa é as pessoas que elas não trabalham porque estão meio perdidas, não sabe o que pode, não sabe como que faz. Existem pessoas assim, né? Às vezes não se sente capaz, então ela fica ali meio perdida. E aí realmente cabe nós, como igreja, alimentar, ajudar essas pessoas a prosperar o ministério que Deus tem. Mas eu sei que tem uma horda de pessoas que não está disponível. E o que é essa indisponibilidade para a obra de Deus representa? É um diagnóstico da falta de amor por Jesus. Vocês entendem isso? Se toda hora você procura a pessoa, eu não posso. Aí se eu for, não dá. Hoje é tipo assim, tipo assim, tudo tem que girar, assim, o mundo tem que estar perfeito, né? As estrelas têm que estar alinhadas para que, talvez, eu possa ir lá naquele negócio. Eu posso ir naquele evento, eu posso contribuir. Né? Tem gente que contribui sempre com o mínimo. Né? Vai fazer o café da manhã da igreja para abençoar, vai trazer pessoas aqui e tal. Aí a pessoa, o que é o mais barato que eu posso trazer aqui, que vai menos me incomodar? Então, você entende que isso, no final das contas, é um diagnóstico que você não ama Jesus, cara. Isso é grave. Porque nós estamos ferindo o primeiro e mais importante mandamento. Sem saber, porque muitas vezes esse negócio de amar Jesus, você se engana. Se perguntar para qualquer crente aqui, você ama Jesus, você dá a vida por Jesus? Dou. Mas não consegue contribuir ofertando na casa de Deus. Com nada. Eu tenho certeza, eu não conheço, gente, os dizimistas, eu nunca acesso relatório de dízimo nem nada. Mas eu tenho certeza que tem gente aqui que já está anos na igreja e nunca deu R$1 para contribuir. Com a cadeira que senta, com o ar-condicionado que usufrui. Por quê? Porque não ama Jesus, só ama a si próprio. Jesus é só um meio para você conseguir a vida boa que você quer. Entendeu? Então, na verdade, a gente tem que tirar essas máscaras, sabe por quê? Porque no final não compensa. Porque quando chegar lá na frente, você não cumpriu o mandamento mais importante, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, você não faz parte disso aqui. Você só vem aqui, mas não faz parte. Você não é a igreja de Jesus.
se você não ama a Deus sobre todas as coisas. E é algo que você tem que buscar. Né? Pedro se declarou, eu não consigo amar o Senhor. Mas no final, gente, o mais importante, tem um versículo que fala que é mais importante, as últimas coisas são melhores que as primeiras. Né? Terminar é muito melhor que começar. Ou seja, dá para terminar bem, e é o mais importante, talvez seria isso. E quando vai falar da morte dos apóstolos, né? São mortes muito cruéis, né? Quem fala mal de Tomé aqui devia pôr a mão na boca. Que o homem morreu missionário na Índia. Foi transpassado por uma lança. Mas a morte mais linda que eu acho é a de Pedro. E lá na frente o senhor vai falar, né? Fala com a morte com a qual ele vai glorificar a Deus. Você já pensou? Glorificar a Deus com a sua morte, com um sofrimento extremo. Já pensou, Joãozão? Você passar por um sofrimento extremo para a glória de Deus. É o coach da derrota. É tudo que não estão ensinando aí. Que o sofrer glorifica a Deus às vezes. Faz parte. Às vezes andar de a pé glorifica a Deus. Não é ter o carro de 500 mil, a Hilux, sei lá das quantas. Não é isso que glorifica a Deus às vezes é andar de pé. E vir na chuva. Que tinha uma irmãzinha que voltou a vir aqui. Muitas vezes ela tinha problema de caminhada e ela vinha na chuva com guarda-chuvinha. Ó, capengando. E chegava aqui, entrava na igreja e ia adorar a Deus. E a igreja vazia porque choveu. Vocês entendem? Então, é isso. A gente tem que olhar. Você ama Jesus? Você está disponível para a obra mesmo? E, claro, gente, se for fazer para aparecer, se for fazer para tentar conquistar algo de Deus, não faz, não dá certo. Você não engana Jesus. Só faz se você ama Ele. E se você não está conseguindo, aí agora é o diagnóstico, né? É chegar para Jesus e falar, Deus, eu quero te amar mais. É cantar aquela canção, eu quero te amar mais, Senhor, eu quero te amar mais. Deixa eu te ver, o Espírito Santo me enche, faz alguma coisa comigo que eu estou morto. Né? E Pedro, ele morre crucificado de cabeça para baixo, porque ele pede para os caras, não me crucifica que nem o meu Senhor, porque eu não sou digno Amém, de morrer amém, que nem amém. ele. Ah, só vai falar, desculpa. Amém. Por favor, rapidinho, por causa do horário. Que nós estávamos falando nesse momento aqui, que Jesus disse para Pedro, apacenta minhas ovelhas, pastoreia minhas ovelhas. Nós olharmos aqui o significado de apacentar e pastorear, só nós olharmos no Salmo 23. Ele guia, ele cuida, ele alimenta, ele mostra a direção, ele coloca óleo sobre a cabeça, ele provê o alimento. Se ainda que vier os lobos, o pastor está do lado ali, protegendo as ovelhas. Pastorear, querido, é um chamado. Não é a pessoa falar assim, eu sou pastor, você não. Quando você pastoreia, você deixa de ver a sua vida para cuidar das ovelhas. E isso, nem todo mundo tem esse chamado. Às vezes eu me cobro, nós nos cobramos muito em relação, será que nós estamos fazendo aquilo que Deus designou para nós fazermos? Será que nós estamos cumprindo o nosso papel? Nós temos que fazer essa autoavaliação de qual está sendo o nosso trabalho. Né? Aí quando nós precisamos de orientação, nós buscamos na Bíblia. O que nós temos que fazer? E aonde que o nosso coração é aquieta e aquecido através da palavra que o Espírito Santo nos mostra qual o verdadeiro serviço de um pastor. Amém. Como a gente não vai terminar hoje, eu já disse isso anteriormente, então eu quero falar somente essa partezinha aqui para a gente fechar. Pessoas restauradas podem servir melhor, né? E Pedro serviu muito melhor a Jesus quando ele foi restaurado, quando ele foi impactado ali por aquelas perguntas, e ele pôde servir muito melhor. Então, Pedro foi impactado pelas perguntas de Jesus. Jesus não perguntou se Pedro estava pronto, mas se ele amava. Pedro conhecia todas as coisas a respeito de Pedro. Jesus conhecia todas as coisas a respeito de Pedro. Mas ele não perguntou ao Pedro assim, Pedro, você está pronto? Você pode ir agora? Não, ele só disse, você me ama? Porque se você me amar, você vai fazer o que precisa ser feito. Porque se nós amarmos o Senhor, a gente vai fazer o que precisa ser feito. Por amor, a gente faz.
né? Como o Diego mencionou, e a gente vai falar sobre isso na próxima aula, né? Sobre os tipos de amores. O amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Porque ele é um amor sacrificial, é um amor que vai além das circunstâncias para proteger o seu filho. O amor de Deus, ele vai além das circunstâncias para nos trazer para a presença dele. Foi exatamente isso que Jesus fez ao ser crucificado e ressuscitado para nos trazer de volta para Deus. Então nós temos essa prova de amor. E Jesus amou e Jesus estava ali perguntando a Pedro, você me ama? Porque se você me amar, Pedro, você vai fazer. Eu não quero que você me ame com o amor de irmãos. Eu não quero que você me ame com o amor de amigo. Eu quero que você me ame com o amor do Pai. Porque o amor do Pai dá a vida pelas suas ovelhas. E Pedro estava sendo comissionado para ser um pastor, um cuidador de ovelha. O que significa apacentar? Nutrir, alimentar, cuidar. E é exatamente isso que Jesus estava curando Pedro para ele ir fazer. E é isso que nós temos que pensar também em fazer. O verdadeiro serviço a Deus nasce do amor por Cristo. Você ama a Cristo como seu amigo, como seu irmão ou como seu pai? Um pai zeloso, amoroso, cuidadoso. Em Atos 2, depois do Pentecoste, Pedro pregou com coragem e com ousadia. Não mais aquele impulsivo, imaturo, indeciso, né, olhando para trás, mas como um homem ousado, porque ele sabia. E ele estava curado e ele amava a Deus. Ele amava Jesus. Ele estava disposto. Havia sido curado e estava cheio do Espírito Santo. O que a igreja do Senhor precisa, querido? É ser curada e ser cheia do Espírito Santo. Porque se a gente for curado e a gente estiver cheio do Espírito Santo, a gente vai levar a mensagem do Evangelho do Senhor a muitos lugares. A gente vai levar. O servo de Deus precisa ser curado e ser cheio do Espírito Santo. E nós aprendemos isso nessas passagens bíblicas. E eu não vou concluir, porque a gente vai continuar na próxima semana. Amém? Então, fecha os teus olhos. Eu queria convidar a pastora Carla para sequenciar, por favor. Amém? Pai, no nome de Jesus, na presença do Espírito Santo, nós oramos a Ti. Agradecidos, Pai, porque o Senhor é um Deus zeloso, um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus que não desiste de nós e nos ensina a cada dia. Pai querido, abençoe a sua igreja e os seus filhos nesta hora. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, agradecemos por essa palavra. Agradecemos pelos ensinamentos dessa manhã. E que essas verdades bíblicas, meu Deus, ocupem um espaço especial em nosso coração e que o Senhor nos cure, Deus, de toda e qualquer ferida, de toda e qualquer marca, de qualquer negatividade, ó Deus. Que o Senhor esteja conosco, trazendo para o nosso coração o seu bálsamo, a sua graça e o seu amor genuíno. No nome de Jesus. Amém.